Eu gostava de falar-vos, de facto, de uma história de amor entre duas mulheres. Eu não sei se sabem, o mês de junho, já de alguns anos para cá, muito por causa da influência que os Estados Unidos têm na cultura ocidental, o mês de junho é chamado Pride Month, um mês do orgulho, em que as marcas fazem publicidade, em alguns sítios iluminam-se com cores. Algumas das cores do arco-íris, não é o arco-íris, mas apenas uma bandeira com aquelas 6 cores, que é para celebrar o orgulho gay. Inicialmente era gay, agora é LGBTQIA+, e uma carrada de letras, que é tudo contrário ao que a Palavra de Deus diz. A Palavra de Deus diz: no princípio Deus fez homem e mulher, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher. Tudo isto que nós vemos na nossa sociedade é podridão, é o resultado de nos afastarmos da Palavra de Deus. E eu quero assinalar o mês de junho com uma história de amor entre duas mulheres, mas como a Bíblia ensina. Porque há uma história de amor entre dois homens na Bíblia, uma bela história de amor. Eu acho que não cheguei a falar aqui convosco sobre essa história de amor, mas toda a gente sabe qual é a história de amor mais bonita que nós vemos na Bíblia sobre dois homens? Podem dizer? David e Jonatas, não é? Uma bela história de amor que alguns pegam nessa história e querem dizer que eles eram homossexuais. Porque o David diz que melhor era o teu amor do que o amor das mulheres. Mas quem pensa assim não sabe o que é o amor. Ouve falar de amor e pensa logo algo que não é o que está ali a ser dito. E eu quero falar-vos então desta história de amor entre duas mulheres. Mas antes disso, estejam descansados que isto de Daniel vir para aqui falar de LGBT, para aqui, para lá, é só agora um bocadinho no início, para vos mostrar como é que o mundo olha para uma relação de amor entre duas mulheres, mas como a Bíblia descreve. Okay? Há uma tentativa, já de alguns anos para cá, de, em tudo o que aparece na literatura, nas histórias, até na Bíblia, querer injetar lá ideologias perniciosas. Esta ideologia LGBT. Por exemplo, David e Jonatas, muitos dizem, e quando eu digo muitos, claro que são aquelas pessoas da extrema esquerda, da esquerda progressista, que defendem essas coisas. Mas há, inclusive, existe um comentário à Bíblia que é tudo sobre esta perspectiva. Obras publicadas. Tal como nós conhecemos comentários da Bíblia, e que alguns irmãos nossos têm comentários a toda a Bíblia, há pessoas que fazem um comentário, há obras sobre tudo isto, toda a Bíblia vista de uma perspectiva LGBT. David e Jonatas, Noemi e Ruth, que já devem ter adivinhado que é sobre ela que vou falar, até Jesus e o discípulo amado, alguns veem até o próprio eunuco que se converte através da pregação de Filipe, também querem ver essa história do ponto de uma perspectiva desta tal perspectiva LGBT, e até na literatura e nas histórias, desenhos animados e de filmes, até essas personagens querem a toda a força que elas também sejam, neste caso, homossexuais, o Batman e o Robin, quem viu o Senhor dos Anéis, o Frodo e o Sam, quem se lembra do Peter Pan e do Capitão Gancho, querem ver todas estas histórias sobre uma perspectiva LGBT. Harry Potter e o Draco Malfoy, que é o antagonista dele, que também tinha ali uma certa relação entre eles, querem ler ali isso. E até a coitada da Elsa do Frozen, que não tem nenhum par romântico em nenhum dos filmes, agora há uma tentativa de que ela também num próximo filme, tenha uma amiga, por assim dizer. Mas isto é o que o mundo pensa. Mas nós, quando vamos a ler na Bíblia estas histórias, a história de David e Jonatas, Jesus e o discípulo amado, nós o que é que vemos acerca do Senhor Jesus Cristo? Tendo amado os seus, amou-os até ao fim. E vemos como é que ele fez. Deu a sua vida. Ninguém tem maior amor do que este de alguém dar a vida pelos seus amigos. É assim que nós vemos o amor. Como é que vemos o amor entre David e Jonatas? É um verdadeiro compromisso
que não foi só durante a sua vida, em que Jónatas colocou-se, não foi entre a espada e a parede, mas colocou-se entre a parede e a lança do seu pai, que o seu pai tentou matar o Jónatas, porque Jónatas atreveu-se a defender o de David. Porquê? Porque o amava. Amava, muito bem, porque o amava. E nós vamos ver aqui, com Noemi e Ruth, acontecer a mesma coisa. Elas amavam-se uma à outra. Assumiram um compromisso. E vamos ver como uma relação altamente improvável, uma relação de amor entre duas mulheres. Qual era a relação entre Noemi e Ruth? Quem é que sabe? Que é das relações mais difíceis. Acho que aqui a nossa irmã Ana Paula não pode dizer isso. Tem aqui a sogra. Portanto não convém dizer isso. Mas a relação de sogra e nora por vezes é das mais tensas que existe, não é? Mas vemos aqui uma história bela, uma bela história de amor entre estas duas mulheres. Então nós temos esta passagem e podemos ir ao livro de Ruth. Esta passagem que é no fundo a conversão de Ruth. Quando Ruth diz: é isto que eu quero, eu não te vou largar, onde quer que tu fores eu irei, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Vamos ler então esta passagem, Ruth 1, porque Noemi estava a dizer a Ruth: volta para a tua terra. Não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. E uma outra passagem que revela bem a relação entre estas duas mulheres, vemo-la em 1 Coríntios 13, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. E vemos que na relação entre estas duas mulheres, várias vezes vemos isto em prática, e isto é o amor. O amor, segundo a palavra de Deus, é isto. Claro que o amor entre dois amigos expressa-se de uma maneira. Entre marido e mulher expressa-se de outra. Entre pai e filho expressa-se de outra. E é isso que é importante perceber. Que tipo de amor nós estamos a falar. Então, rapidamente, para quem não se lembrar bem da história, quem não conhecer bem a história, Noemi era uma mulher de Israel, que tinha o seu marido, Elimeleque, e por causa da fome, eles foram para Moab, uma terra ali próxima, foram por causa da fome com os seus dois filhos, o Malom e o Quilion. O Elimeleque, o marido de Noemi, morre, ela fica viúva, fica só com os seus dois filhos. Os seus dois filhos casam com mulheres moabitas, mas passado algum tempo todos eles morrem, todos os homens da família morrem. Já tinha morrido o marido de Noemi e também morreram os seus dois filhos, e ela ficou sozinha com as duas noras. Entretanto, lemos isso no capítulo 1, versículo 5, a fome em Israel passou, então ela decide voltar para Israel. As suas noras decidem acompanhá-la, mas a dada altura ela diz-lhes, é muito sincera com elas: para que é que vocês vêm comigo? Eu não tenho filhos. Mesmo que eu arranje um homem e possa voltar a ter filhos, primeiro que eles cresçam e possam ser vossos maridos, não faz sentido. Voltem lá para a vossa terra. E Orfa decide voltar para trás, para a sua terra e para os seus deuses. Mas Ruth determina ficar com Noemi. Não te vou largar. Onde quer que tu fores, irei eu.
Temos aqui algumas lições que podemos tirar desta primeira parte da história. Eles não tomaram boas decisões, esta família, porque eles não deviam ter casado com mulheres moabitas. Isso era algo que não era da vontade de Deus. Mas, ainda assim, é possível que Deus traga bem desta situação, que acabou por trazer bem desta situação, como vamos ver lá mais à frente, e quem conhece a história sabe bem disso. Mas isso é uma exceção. Não pensemos, olha, eu vou de má decisão em má decisão e Deus vai abençoar e no fim vai correr tudo bem. Podemos colher amargos frutos das nossas más decisões. Portanto, não nos ponhamos a jeito para ter grandes desilusões na vida. E é muito importante isto. Muito, muito importante. Reparem que estas duas mulheres, Ruth e Orfa, tiveram praticamente as mesmas vivências. Moabitas, casaram com dois homens que eram irmãos, viviam debaixo do mesmo teto, certamente, naquele tempo era assim, e ficaram as duas viúvas praticamente ao mesmo tempo. Mesma vivência. Quando chegou a hora da verdade, uma voltou para trás, a outra decidiu ficar. Isto é uma lição até para quem tem filhos ou quem convive com pessoas jovens ou não jovens, que nós ficamos um pouco estupefactos ao ver como é que uns vão por um caminho, outros vão por outro, e ficamos a pensar, mas porquê? Vou dar os dois exemplos. Eu sou um de 5 irmãos. Todos os meus irmãos foram aos cultos. Os meus pais converteram-se quando o meu irmão mais velho ainda era pequenino. Todos eles foram para os acampamentos. Todos eles, exceto eu, se batizaram e foram para acampamentos. Alguns de vocês lembrar-se-ão, talvez não saibam quem são eles, mas certamente os viram nas reuniões de jovens, participavam nas reuniões de jovens, mas chegou a hora da verdade e todos eles, infelizmente, decidiram voltar para trás, como a órfã. E apenas eu disse, é isto que eu quero. Já não é por causa do que vocês me dizem, como disseram os samaritanos à mulher samaritana, já não é por causa do que tu me disseste que eu creio, mas eu também já experimentei. Foi aqui este momento de conversão de Ruth, em que decidiu, é isto que eu quero. Eu quero, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Isto também deve tirar alguma, não direi angústia, mas sim, não nos deixar enquanto pais angustiados por os nossos filhos, eventualmente, não quererem andar nos caminhos do Senhor, abandonarem aquilo que nos é tão querido. Se nós temos duas mulheres praticamente iguais em termos de experiências e uma volta para trás e a outra decide ficar, a escolha é de cada um. A escolha é de cada um. E tenho até um outro exemplo. Duas irmãs gêmeas das Fontanhas, que alguns conhecerão. Uma delas regularmente está nos cultos com os seus filhos, a outra não está. Qual foi a diferença de uma para a outra? Se calhar os pais praticamente não, claro, sabiam distingui-las, mas certamente não foi muito diferente a atitude para com uma e para com a outra. Mas chegou a hora da verdade. Uma decidiu voltar para o Moab, a outra decidiu, é contigo que eu quero ficar. Portanto, fica também aqui o aviso, o alerta, a decisão é de cada um. E não nos desculpemos com as nossas vivências. Eu tive uma situação muito complicada. A órfã podia dizer, o que é que esta mulher tem para me dar? Ela realmente tem razão. Esta mulher, órfã, viu as coisas de um ponto de vista pragmático. Que sentido faz eu ficar aqui? Que sentido faz eu ir com esta mulher? Pensou de uma maneira material. Ruth pensou de uma forma espiritual. E é isto que faz toda a diferença de pensar de uma forma material ou pensar de uma forma espiritual.
Noemi não tinha qualquer interesse. Não tinha nada para dar. Penso que vocês conhecem aquela piada de que o marido pergunta à mulher se ela casou com ele por amor ou por interesse. Não conhecem a resposta? Deve ter sido por amor, porque interesse não tens nenhum. É só uma brincadeirazinha. Mas de facto é o que aconteceu aqui. Ruth foi com Noemi, não por interesse, porque ela não tinha interesse nenhum, foi por amor. E revelou aqui um compromisso. É contigo que eu quero ficar. E o amor tem esta característica de compromisso. É contigo que eu quero ficar. Eu decido. Porque o amor é mais do que um sentimento, é uma decisão. Eu recordo-me de uma frase que eu já li há muito tempo. Eu acho que não tinha capacidade para dar essa resposta. Felizmente a Cláudia nunca me entalou, por assim dizer. A minha mulher nunca me entalou nesse aspecto. Mas há um homem crente que eu não conheço, mas li isso já há bastante tempo. Se agora for à procura, acho que nem sequer consigo encontrar. Mas gostei desta experiência dele. Que ele falava sobre o que era o amor. E então, um dia, namorava ainda com a sua então esposa, entretanto esposa, e disse-lhe: eu amo-te. Que é natural que se diga, não é? E ela, em vez de responder a mesma coisa, eu também te amo, ela respondeu: o que é que queres dizer com isso? Que é assim um bocado uma pergunta que deixa qualquer um atrapalhado, não é? E o que é que ele respondeu? Quando eu digo que te amo, eu quero dizer que estou comprometido em fazer com que a relação que nós temos resulte. Ou seja, da minha parte, isto é para avançar. É para ter sucesso. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para isso. Isso é compromisso. E Ruth foi isso que disse. E nós vemos, depois da sua experiência, que foi exatamente isso que aconteceu. Mas reparem aqui numa coisa também bastante interessante nesta expressão. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ela não diz aqui, mas basicamente ela está a dizer: eu quero ser como tu. E está em completo contraste com alguém que nós lemos na palavra de Deus, que é o Josafá. O Josafá o Josafá era um rei. Ele reinava na parte sul, na parte de Judá, e tinha um rei muito mau no norte, que era o rei Acabe. E o rei Acabe era terrível, era um homem que não tinha temor nenhum de Deus. E um dia o Acabe pede-lhe ajuda: ajuda-me aqui na guerra, que eu gostava de ter a tua ajuda na guerra. E o que é que ele diz? Eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo. Reparem, é completamente diferente disto. Ruth subiu ao nível da Noemi. Josafá desceu ao nível do rei Acabe. E foi uma tragédia para aquela família. É uma história bastante interessante. Eu penso que não vos falei ainda desta. Tenho uma mensagem só sobre o Josafá e as más companhias de Josafá, que de facto tomou decisões tremendas, no mau sentido, por se aliar ao Acabe. Podia ter dado cabo de toda a sua família e do testemunho de Deus naquela nação. Outra coisa interessante é que Ruth diz que vai com o Noemi, não só diz, mas vai mesmo, e ao longo de toda a história nós vemos Ruth a ser fiel a este compromisso que assumiu com ela. Vemos Ruth também a perceber: está aqui uma mulher que não tem nada para me dar, mas ela precisa da minha ajuda, precisa do meu amparo. E vamos ver como ela saiu a ganhar com toda esta situação. O objetivo inicial dela era amparar a Noemi e também percebeu algo de diferente na maneira dela pensar. O Deus dela é diferente dos deuses que eu conheço, eu também quero. Mas também houve muito este espírito de: eu vou ajudar esta mulher amargurada, porque ela estava de facto amargurada. Sabem o que é que quer dizer Noemi? Noemi significa doce.
Mas quando ela chega, no final do capítulo 1, chega a Belém, à terra dela, perguntavam, não é esta Noemi? E ela diz, não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Mara, que significa amarga. Porque ela estava cheia de amargura. E ela diz mesmo, porque o grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia para ti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque depois me chamareis Noemi. Se calhar Ruth ao ouvir isto pensava, então, estás a dizer que vais vazia? Eu não conto para nada. Não, certamente não era esse o espírito nem de uma nem de outra. Ao chegarem a Belém, foi na altura da cega, das colheitas da cevada, e Ruth dispõe-se a ir trabalhar. É uma imigrante, por assim dizer, uma imigrante que vem para ali e ela quer é trabalhar, não quer viver à conta do Estado, à conta dos outros. Ele poderia pensar, tu é que és de cá, tu agora trata de me sustentar, eu já fiz um grande sacrifício ao largar tudo o que tinha lá em Moab e vir atrás de ti, portanto agora sustenta-me. Não, ela sacrificou-se, porque o amor sacrifica-se, o amor pensa, há uma necessidade. O que é que eu posso fazer por esta relação? E há uma frase que alguns conhecerão, do John Kennedy, que dizia, não perguntes o que é que o país pode fazer por ti, mas pergunta antes o que é que eu posso fazer pelo país. E nós vamos pensar, o que é que esta relação tem para me dar, mas sim, o que é que eu posso dar à relação? E ela pensou, eu posso ir trabalhar, ainda sou nova, posso ir trabalhar para ajudar esta pobre viúva. E não teve a sorte, foi providência de Deus de ir ter com Boaz. Estas características, serviço, trabalho, sustento, ação, proatividade, são características de quem ama. Ao contrário de apatia, preguiça. Infelizmente isso arruína relações quando há uma das partes que não está para procurar trabalho ou para dar de si à relação. Quer viver, não quer dar nada para a relação. E é uma frase que eu também gosto bastante, é sobre o casamento, é um provérbio búlgaro que diz, o casamento... Sim, o casamento é como um pote de mel, no qual os dois devem colocar mais mel do que aquele que tiram. Ok? Pote de mel, cada um deve estar disposto a pôr mais do que aquele que vai tirar. Porque, infelizmente, o que vemos em muitas relações, o que é? Tira, ninguém põe lá nada, e quando dão por ela, acabou-se o mel, acabou-se o casamento e vai cada um para o seu lado. Mas nos relacionamentos tem de haver dos dois lados. Não pode ser só um dos lados a puxar. Mas sem saberem, Deus está no controlo e Ruth vai apanhar espigas no campo de Boaz, que era um homem rico e que era parente de Noemi. E Boaz, sabendo o bem que Ruth tinha feito a Noemi, dá-lhe um tratamento especial. A lei dizia, eu quando vos falei de terem estrangeiros na terra do Egito, eu lembro de ter falado disso, que havia a prática, recomendada, que estava na lei, que quando fizeres as colheitas, não andes a apanhar tudo, deixa alguma coisa para trás, se deixar chegar alguma coisa, não vais atrás buscar, deixa para quem? Para o pobre e para o estrangeiro. E foi isso que aconteceu com Ruth. Ruth foi para lá apanhar o que sobrava, e a dada altura Boaz falou depois com ela, disse, soube do bem que tu fizeste à tua sogra, e depois diz aos seus servos, versículo 15, 2,15, Boaz deu ordem aos seus moços dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher e não lhe embaraceis, e deixai cair alguns punhados e deixai-os ficar para que o escolha e não repreendais. E outra coisa bastante importante aqui, exatamente, versículo 7, 2,7, que é bastante curioso.
porque o de Boaz perguntou quem é esta moça, ele disse, é Moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após dos segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã até aqui, está aqui até agora, e não a ser um pouco esteve sentada em casa. Ou seja, ela foi para lá e trabalhou no duro. Só esteve um bocadinho sentada, mas de resto trabalhou o que pôde. Ou seja, foi diligente, empenhou-se verdadeiramente, porque percebia que Noemi precisava dela. E ela também precisava do seu sustento, mas particularmente Noemi. Noemi, quando soube que Ruth tinha ido apanhar espigas no campo de Boaz, ficou muito contente e diz assim: bendito seja do Senhor que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Versículo 20. E Noemi diz que, segundo a lei, Boaz, este homem bom, podia casar com ela, porque ela tinha ficado viúva. Boaz era parente do seu marido, que tinha falecido, e portanto ele poderia casar com ela segundo a lei. Já depois podemos ver isso. Reparem, Noemi, amargurada, muito triste, muito em baixo com tudo o que tinha acontecido, tem a capacidade de ver a situação, ver que há alguma esperança e pensar, eu vou também cuidar do bem-estar desta mulher. Esta mulher está viúva e há alguém que pode casar com ela. E tem esse cuidado para com Ruth. O amor também tem estas características: visão, ver a necessidade e o cuidado. Diz aquela música, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. O amor tem de ser assim. Como é que alguém vai dizer que eu amo-te e depois não faz tudo quanto pode por a pessoa que diz amar? E Noemi, muito importante, aconselha o Ruth. O amor também é assim. Quem ama procura aconselhar de uma forma bíblica e dentro das regras que Deus estipula. Porque quem não ama é capaz de dar conselhos que aparentemente pode dar o resultado que se pretende, mas que estão fora da vontade de Deus e que podem trazer consequências graves para a pessoa. E vou dar-vos um exemplo. É uma história tremenda esta. Muitos anos depois, este Amnon veio a ser trineto de Ruth. Trineto. Filho do filho do filho do filho. Este Amnon era filho de Davi. Filho de Davi. E ele apaixonou-se por uma irmã. Por uma meia-irmã. Algo que ele pode-se ter apaixonado por ela, mas é algo que ele devia perceber, não é adequado, e mesmo que fosse permitido, tinha os meios, havia canais próprios para tentar alguma coisa com essa sua irmã. Podia falar com o rei, nomeadamente. Mas o que é que aconteceu? O Jonadab, que era primo, diz a Bíblia que ele era homem muito sagaz, era um espertalhão. E o que é que ele fez? Olha, faz de conta que estás doente, vais fazer de conta que estás doente, e pedes ao rei para ela vir cá. E quando ela vier cá, não tem muito mais para te aconselhar, porque tu na altura saberás o que é que has de fazer. Basicamente é isso. É o tipo de conselho que deu. Isto é o conselho de quem ama, de quem cuida, de quem se preocupa com o bem-estar, não. Porque este conselho que Jonadab deu a Amnon resultou, sabem em quê? Qual foi o resultado para Amnon? Não sabem? Acabou morto. Levou à morte. Enquanto o conselho que Noemi deu a Ruth foi dentro das regras e foi um bom conselho e que trouxe
grande alegria, não só para aquela família, mas vamos ver como até a nós impactou. E Ruth revela a obediência a quê? À orientação de Noemi. E nas relações é preciso haver também isto. Por vezes há uma pessoa que orienta, um pai orienta o seu filho deve obedecer. A mulher deve, não direi obediência, mas deve sujeição à orientação do seu marido. Ou seja, são características que devem estar presentes em qualquer relação de amor. Agora aqui um pequeno parênteses. Qual é o conselho que Noemi dá? Diz, olha, vai ter com o Boaz e explica-lhe a situação. Ruth foi praticamente pedir Boaz em casamento, não é assim uma maneira muito romântica. Normalmente o que se espera é que seja o homem a tomar o primeiro passo. Mas Noemi disse a Ruth, vai ter com ele, e diz que ele é um potencial remidor, uma pessoa que pode casar contigo uma vez que tu ficaste viúva e ele é parente do teu falecido. E há aqui um pequeno parênteses de Ruth e Boaz que também tem algumas lições para nós. Ruth vai ter com Boaz, deitando-se aos seus pés e pede-lhe que estenda a sua aba sobre ela, ou seja, protege-me, casa comigo, por ser familiar do falecido, e isso estava previsto na lei. A lei diz, em Deuteronômio 25, fala sobre isto. Quando uma mulher ficar viúva, aquele que for seu parente, parente do falecido, deve casar com ela. Porquê? Porque as viúvas, não havia segurança social, não havia pensão de sobrevivência, não é? Em que o cônjuge que sobrevive ao outro tem direito a metade da pensão. Não havia segurança social, não havia nada. E as viúvas muitas vezes ficavam sem nada. Ficavam na miséria. Por isso é que várias vezes Deus fala que Deus é juiz de viúvas e pai de órfãos. Porque por vezes as viúvas ficavam mesmo muito mal. Nós vemos a viúva de Sarepta, tinha um filho e os seus planos para a sua vida ia morrer a seguir. Não tinha grandes perspectivas para a vida. De facto, a vida era difícil para as viúvas. E Deus, por isso mesmo, pôs na lei previu na lei algo que protegesse essas situações. Boaz promete fazer o que podia para cumprir este seu pedido, mas disse, há uma pessoa, eu não sou o primeiro na fila, há pessoas mais próximas do que eu, e essas pessoas têm direito de preferência, eu vou ver o que é que consigo fazer. Mas repara aqui numa coisa muito interessante, neste episódio em que Ruth vai deitar-se aos pés de Boaz, está tudo às escuras, diz a Bíblia que Boaz já tinha bebido, tinha comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio e deitou-se ao pé de uma mesa. Deitou-se, escuro. Imaginem, um homem, uma mulher vem deitar-se aos pés dele, está escuro. Ela diz que quer casar com ele. Mas Boaz era um homem nobre. Perante todo este cenário, não se aproveitou da situação. E mais do que isso, quando eu digo aproveitou-se da situação, penso que percebem o que é que eu quero dizer. Assegurou-se de que ninguém sabia que ela tinha estado lá. Porque diz assim, não se saiba que alguma mulher veio à eira. Ou seja, deixou ir e ficou ali um segredo entre eles, ninguém soube de nada. Para também não manchar a sua reputação. Porque ele diz também, toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E isto está em completo contraste com aquela história que eu vos contei há bocadinho. O Amnon, trineto de Boaz, mais tarde o que é que ele faz? A situação não se proporcionou, não tinha lá nenhuma mulher deitada aos pés dele a dizer que queria casar com ele. Mas o que é que ele faz? Arranja maneira dela ir lá ter com ele e arranja maneira de ficar a sós com ele. E depois trata como nós tratamos uma pastilha elástica. O que é que se faz uma pastilha elástica?
mastiga, deita fora. Foi o que ele fez com ela. E foi uma desonra para aquela mulher, que a Bíblia nunca mais fala dela, ficou manchada, ficou desonrada. E depois ele acabou morto, o Amnon. Portanto, completo contraste. Isto é um homem de verdade. Diz em Provérbios que aquele que consegue dominar o seu espírito é mais valente do que aquele que conquista uma cidade. Porque não é fácil. Um homem, numa situação daquelas, saber esperar. Porque outra característica do amor, que certamente Boaz amava a Ruth, e vê-se nas suas atitudes, o verdadeiro amor espera. Não tenta tirar partido das situações. Então nós vemos a seguir no capítulo 4, Boaz casa com Ruth. A história é um bocadinho mais complicada, porque ele vai lá ter com o homem que supostamente estaria mais próximo da família do falecido do que o próprio Boaz, mas ele diz que não pode casar com ela, então acaba por ser Boaz a casar com ela, e tem um filho, o Obed, que viria a ser avô de Davi. E vemos aqui como Noemi, que outrora foi amarga, devido aos dissabores da vida, é restaurada novamente a uma posição de Noemi, doce, não é? Com uma nora, diz aqui a palavra de Deus, as outras mulheres diziam que é melhor do que 7 filhos. Então ele tem uma nora, tem um neto e tem uma família. Como Deus pode restaurar todas pode usar relações saudáveis e fiéis para restaurar pessoas que aparentemente estavam acabadas. Quem olhava para Noemi estava acabada, estava desgraçada. Era uma viúva que estava ali a ter de viver da pena dos outros. Mas porque houve uma mulher que a dada altura, em vez de tomar a decisão mais fácil de voltar para a vida dela, arranjar um marido na terra dela e fazer vida na terra dela, o que é que ela fez? Decidiu colocar o bem-estar do outro acima do seu próprio. E o impacto que isto teve. Não deve ter mexido aí, sim. Não há problema. Então Deus pode usar relacionamentos saudáveis, relacionamentos onde as pessoas são fiéis, onde estão verdadeiramente comprometidas, para restaurar vidas aparentemente destroçadas, vidas amargas, como a vida de Noemi. E nós vemos aqui Ruth como um canal de bênçãos de Deus, mostrando que o amor redentor de Deus pode surgir onde menos se espera. Ou seja, de uma mulher estrangeira, de uma mulher que podia perfeitamente ter abandonado a sua sogra, já não tinha nada que as ligassem, já não tinha o marido. Porque o que as ligava, o que era? O marido de uma e filho da outra. Era o que as ligava. E eu estou agora a lembrar de um caso de uma crente que o marido deixou-a. E ela continua, já não está cá em Portugal, mas esta crente continua a tratar a sogra como sogra e dá-lhe mais amparo, muito mais amparo do que o seu próprio filho. Portanto, lá porque aquela pessoa já não está ali, no caso de Ruth e Noemi não estava o Malon, ou o Quilion, não sei ao certo quem casou com quem, sim, mas não sei ao certo. O marido de Ruth já não estava, ainda assim elas ficaram ligadas uma à outra. E isto pode trazer restauração, pode trazer bênção para nós e para os outros. Estou mesmo a terminar. Ruth é uma das 4 mulheres mencionadas em Mateus 1 como estando na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Tudo 4 mulheres que aparecem ali de uma forma que não era a esperada, não é? Porque
Algumas eram estrangeiras, outras vieram parar à genealogia do Senhor Jesus Cristo de uma forma pouco recomendável, digamos, mas Deus pode usar tudo. Pode usar até situações estranhas para a sua glória, desde que as pessoas tenham uma atitude correta. Apesar de mais decisões, se estivermos dispostos a voltar ao caminho certo, Deus pode trazer proveito, que é isso que eu estava a dizer. E um amor verdadeiro entre duas mulheres simples, duas viúvas, uma sogra da outra, vidas simples, vidas que se calhar ninguém nada por elas, acabou por ter impacto na linhagem do Salvador, porque o Senhor Jesus Cristo veio da linhagem de Ruth. E Deus honra decisões fiéis e pode transformar histórias simples de pessoas banais, pessoas comuns, em instrumentos de salvação. Então temos aqui algumas características que podemos ver na história de amor de Ruth e Noemi. Compromisso mútuo, fidelidade, sacrifício. Tanto uma como a outra estiveram dispostas a sacrificar. Ruth sacrificou muito para ir com Noemi. Visão, ver a necessidade, ver como é que pode ajudar a outra pessoa. Cuidar um do outro. Vemos o extremo cuidado de Noemi para com Ruth, de Ruth para com Noemi. É isto que tem de haver num relacionamento de amor. O conselho sábio e bíblico, muito importante, sábio e bíblico, de uma mulher mais experiente para com uma mulher mais nova. O conselho, orientação e também obediência por parte de Ruth. E vemos como também pode haver restauração de situações difíceis pelas quais uma pessoa e a outra passaram, às vezes até dentro da própria relação pode haver restauração, desde que as pessoas estejam comprometidas. Eu quero que isto resulte. E o impacto que pode ter na vida dos outros. Claro que podemos levar isto para um casal, podemos levar isto para o amor entre irmãos, o impacto que pode haver e que certamente haverá positivo, não só para nós, mas também para os outros, quando as pessoas realmente se amam. E como podem ver, uma das mais bonitas histórias de amor não tem nada a ver com aquilo que o mundo pensa sobre o amor. O amor pensa uma história de amor entre duas mulheres. Não pensa em nada disto. Mas é assim que a Bíblia retrata a história de amor entre duas mulheres. Lições muito próximas destas se podia tirar da história de David e Jonatas. Não tem nada a ver com o que o mundo pensa. Porque quando nós olhamos para o amor bíblico, é assim que ele age. Age sempre a pensar no bem-estar do outro. Que o Senhor nos abençoe. Votos de uma boa semana para todos. E obrigado por estes momentos que pude passar aqui convosco.